Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Cone Lopes Villanueva. E mais uma vez eu quebrei minha promessa, né? E vou comentar sobre a falácia do terceiro vídeo, né? Do Hugo Cagaço, né? Que cada vez mais mente, desinforma, blefa, né? Vocês já perceberam uma coisa? Que quando ele cita um trecho do Whitehead, você percebe que se você pegar o texto que ele citou, que acredito eu que talvez não seja a mesma tradução que a minha, tá? Pode ser uma tradução diferente, né? E ainda mais que, ao contrário dele, eu tenho livros de verdade e não leaks do Google, você vai perceber que o Cafasso ele pega frases e descontextualiza textualmente e faz uma interpretação pessoal daquilo. Primeiro, né, no primeiro vídeo, quando ele fala que ele cita o trecho do Whitehead dizendo que a ciência moderna ela tem um derivado inconsciente da teologia medieval, né, ele fala de uma teologia do processo. Né? Sabe-se lá que teologia do processo é essa. Depois ele muda a versão e diz que é teologia medieval mesmo, ou seja, que, quer dizer, ele fala, o Whitehead está dizendo que o processo da ciência, ela não depende totalmente de uma teologia, depende de vários fatores. Isso é uma coisa perfeitamente válida. Né? Mas você vê que o Cafasso não sabia nem mesmo que tipo de teologia estava sendo inserida. É só você assistir. Se você tiver paciência para assistir os vídeos dele, em que ele se confunde, ele se atrapalha, porque ele está mentindo de fato, então você tenha, né? Tenha saco, tenha culhões, porque eu mesmo não tive culhões de aguentar 15 minutos dos vídeos dele. Né? O máximo que eu peguei foram alguns pontos chaves que eu acho que são essenciais para desmoralizar esse cara de vez, para ele calar a boca e parar de passar vexame. Né? Primeiro, né, ele diz que eu não sei a diferença. Quer dizer, ele não sabe. O que é interessante é que eu expliquei em alguns vídeos qual é a diferença entre a ciência e a técnica. Né? A técnica, a técnica é basicamente um procedimento. Um procedimento que necessariamente você não precisa ter um embasamento teórico sofisticado para que você aplique. Né? Muito, por exemplo, um carpinteiro ele sabe construir alguma coisa, mas ele não sabe de engenharia, ele não sabe de química, ele não sabe de muita coisa. Né? Uma pessoa que, por exemplo, mistura determinados tipos de metais para criar outros metais, ele também não sabe explicar por que aquilo acontece, mas ele percebe que é um nexo lógico aquilo e ele pratica aquilo para criar um determinado resultado. Ou seja, isso é basicamente a técnica. Se vocês quiserem ler sobre a técnica, eu aconselharia, por exemplo, vocês pegarem um livro do Ortega Gasset chamado A Rebelião das Massas, em que eles vão explicar o que é a técnica. Né? Inclusive para esse imbecil do Cafasso que nunca leu nada sobre o assunto. Né? Mas olha só o que Cafasso me responde. Diz assim, ele diz assim, ele fala que diz que tecnologia, ele diz, né, ele afirma que eu falo que tecnologia não tem conhecimento científico. Aí ele responde, é justamente o contrário. Se tem desenvolvimento lógico e pensamento científico, nem sempre tem o conhecimento técnico. Né? Eu não sei muito bem o que ele quis falar com isso, sinceramente, porque é uma coisa tão ilógica, tão irracional, e a gente percebe que o cara não entendeu nada sobre o assunto. Vamos analisar uma coisa. Na Grécia Antiga, pegando Aristóteles, e em particular tanto a Ética Nicomaqueia como creio que a Metafísica, eu não cheguei a ler a Metafísica, li o Ética Nicômaco, mas a Ética Nicômaco, o Aristóteles fala de um tipo de conhecimento chamado episteme. Episteme que poderia ser traduzido como conhecimento científico ou conhecimento de alguns princípios gerais. Né? Ou seja, Aristóteles, quando ele desenvolveu a sua filosofia e quando citando até o próprio Whitehead, a ciência fazia parte da filosofia, você percebe que o próprio, quer dizer, os gregos começaram a desenvolver um embrião do pensamento científico moderno, um embrião, né? Porque eles tiveram alguns problemas que acabaram se esgotando no pensamento deles, né? Mas eles começaram o quê? A criar, digamos assim, os primeiros instrumentos de um pensamento científico, né? E baseado nisso, o que acontece? Em contrapartida, os gregos eram teóricos, eram em grande parte teóricos. É muito raro você encontrar na sociedade grega alguém que realmente tenha um fundamento prático daquelas teorias que foram consideradas científicas. Grande parte das teorias gregas sobre a natureza, elas são eminentemente especulativas. Ou seja, elas não aplicam a técnica, ou pelo menos não aplicam o conhecimento prático para fazer testar aqueles tipos de especulações filosóficas que estavam inseridas na própria ciência e como de fato não deixa de ser verdade, a ciência é um produto de uma especulação filosófica, né? Só que esse idiota não percebe que quando você desenvolve pensamento científico não quer dizer que necessariamente tem um pensamento empírico e vice-versa. O técnico, muitas vezes, o técnico que produz uma roupa ou produz algum tipo
de material, algum tipo de peça, ele não necessariamente tem conhecimento científico da realidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As coisas, eles podem se casar necessariamente, mas ciência e método científico são duas coisas distintas. E ele não sabe o que é isso. Esse idiota, esse débil mental, não sabe o que está falando. Mas qual é o problema do Cafasso? O Cafasso ele faz o seguinte: ele faz o seguinte joguinho que é muito comum entre esquerdistas, entre neo-ateus, entre qualquer tipo de militante. Como ele é um ignorante sobre o assunto, o que ele faz? Ele se socorre no Google, né? Ele acha que eu vou perder tempo refutando todas as fontes que ele cata no Google, achando que eu vou refutar o Google inteiro. Naturalmente que isso é uma maluquice. Eu não sou tão intelectualmente sofisticado a ponto de refutar milhões de fontes no Google, né? Não é que o Google seja mais inteligente. O Google poderia se dizer é o pai virtual dos burros como ele, né? Mas eu não vou poder refutar todo o Google, porque simplesmente eu não tenho também uma capacidade intelectiva divina para refutar todas as asneiras que o Cafasso inventa, né, em pró domo sua, ou em causa própria, né? Naturalmente. Mas é aquela história. Por outro lado, por que eu refutaria as fontes de um sujeito que não sabe selecionar nem mesmo as próprias fontes? Se o Cafasso não sabe nem mesmo direcionar, nem mesmo avaliar, especular suas próprias fontes e as joga, né, freneticamente para ganhar o debate no grito, por que eu vou perder tempo em rebater as fontes que ele mesmo não tem capacidade de analisar, né? E ele não tem nem se esforça intelectualmente para analisar. Então, quer dizer, é uma perda de tempo. O sujeito só fala besteira, ele se contradiz todo. Engraçado que quando eu falei da questão da dimensão prática do homem medieval, ele começou a fazer uma dissociação entre o teólogo medieval e o homem medieval. Quando o próprio Whitehead descreve que foram os monges medievais que começaram realmente a praticar uma técnica e a partir disso desenvolver uma ciência, né? Não somente praticar uma técnica, ou seja, agricultura, outros tipos de tecnologias, como também, né, a contemplação da natureza que começa com as artes e termina com o quê? Com a própria investigação científica. Mas olha só o que ele fala quando ele fala, né, quando ele fala do teólogo medieval, né? Ele fala assim, né, que os teólogos tinham paranoia de explorar os sentidos do corpo. E agora ele muda a retórica e diz que os teólogos já não eram... Agora os teólogos não são paranoicos contra o corpo, né? Os teólogos agora, eles só são abstracionistas demais. Ora, Cafasso, seu burraldo, você nunca ouviu falar de Robert Grosseteste, de Jean Buridan, né? De Jacob Oresme, de todo esse pessoal, Roger Bacon. Você acha que esse pessoal não escrevia teologia, seu idiota, seu débil mental? Vai ler a teologia de Robert Grosseteste. Vai ler a teologia de William de Ockham. William de Ockham, nominalista, de Duns Scoto, eles eram também cientistas, eles faziam pesquisa. Como é que um idiota débil mental como você fala que os medievais tinham raiva da natureza, né, como você estava falando no primeiro vídeo, e agora você citando o Whitehead, você diz justamente o contrário. Percebe como você é um bosta? Percebe como você é mentiroso? Você não sustenta nada a não ser pegando trechinho de Wikipédia, de Google e fazendo conjecturações completamente absurdas porque você não tem domínio sobre o assunto, né? Eu já provei aqui, olha, o trecho que ele cita sobre o aspecto inconsciente da teologia medieval, leiam um parágrafo atrás em que ele faz uma comparação entre o quê? Entre a cosmovisão europeia e cristã e a cosmovisão não europeia, ou seja, oriental. Né? Quando ele descreve os deuses impessoais do mundo oriental, ele está descrevendo basicamente o quê? China, Índia, ou seja, o mundo asiático, propriamente dito. Então, quer dizer, você suprime, adultera trechos da obra, tudo para ganhar o debate no grito. Que homenzinho ridículo você é. Cara, eu te aconselho, fica calado, cara. Fica calado. Uma hora você diz, olha, o Whitehead diz justamente o contrário de você. Quando ele fala que os gregos são hiperteóricos, ele faz inclusive uma contraposição entre o aspecto do grego, que só sabia filosofar, especular, e alguns casos ou outros tinha um outro pesquisador, e o mundo medieval que chegava o seguinte: não, vamos pegar a filosofia de Aristóteles. Será que Aristóteles está certo? Então vamos investigar, né, empiricamente. Vamos investigar de forma prática. Inclusive ele fala que isso é um legado de Roma. E quando ele fala de Roma, ele fala tanto da praticidade da Roma antiga como da Roma cristã. Né? É só você, meus amigos, é só vocês lerem os trechos. O cara suprimiu tudo. Ele adulterou deliberadamente fontes.
O cara é um picareta de marca maior. Quer dizer, o cara acha. Agora ele se armou de meia dúzia de sitezinhos, né? Ah, agora eu vou pegar o site para vencer o Leonardo. E acha que eu vou refutar o Google inteiro contra ele, né? Se ele não sabe, olha, se ele não sabe interpretar um livro tão simples, tão agradável de se ler como Alfred Whitehead, que dirá os outros textos? Um cara é um picaretão. Olha, Cafaz, você não chega nem a ser burro, você é pior do que burro. Você além de idiota, é trapaceiro e se fode. Você tá se fudendo em 3 vídeos. Olha que eu não tô nem passando 1 hora de vídeo para gravar contra você. Basta ter 20 minutos para destruí-lo. Imagina se a gente tivesse realmente um debate virtual. Claro que você ia fazer o seguinte, eu vou prever só o teu jogo. O teu jogo seria o seguinte, você ia pegar um cara de fonte que você nunca leu, você ia jogar e bombardear. É claro que eu não terei domínio de todas as fontes que você citar. Você ia fazer esse joguinho, dizer assim, ah, você não refutou minhas fontes, achando que eu vou refutar o Google inteiro. Isso aí, meu amigo, é maluquice. Vá tratar da sua cabeça. Veja uma coisa. Uma hora ele diz que a influência da teologia medieval foi apenas inconsciente. E só isso. Agora ele começou a já abrir um pouquinho mais. Não, não, realmente. Os teólogos até que influenciaram agora, né? Mas eles eram. Né, e detalhe, né? Antes ele dizia que a influência era só inconsciente, e nada mais, e só. E que os teólogos medievais tinham horror da natureza, tinham horror do próprio corpo, tinham horror dos sentidos. Agora ele mudou de ideia. Agora os teólogos medievais têm interesse pela natureza, né? Que, claro, isso demanda também interesse pelos próprios sentidos da natureza, da contemplação da natureza, né? E também da pesquisa e da prática e do estudo da natureza, do estudo empírico da natureza. Quer dizer, o cara se contradiz de forma tão ridícula, de tão patética, e depois ainda acha que eu tenho que refutar todas as fontes que ele joga pela internet. Eu não tenho obrigação de refutar fonte alguma. Você é que tem a obrigação de saber como interpretar suas próprias fontes. E é engraçado, as fontes que na verdade eu passei para você, né? Eu passei para você. É isso que é impressionante, né? Na verdade é o seguinte, né? Eu não educo somente os meus amigos, né? Eu educo os meus inimigos também. Meus inimigos ficam desesperados tentando me refutar, aí começam a criticar o Rodney Stark. Você não leu o Rodney Stark. Dá para perceber isso, você não leu a obra. Você simplesmente pegou alguns sites, alguns trechos, algumas críticas do Rodney Stark para quê? Para invalidar o argumento dele. O que é mais interessante aqui, meus amigos, é o seguinte, eu não estou dizendo que Alfred Whitehead ou Rodney Stark sejam perfeitos, lindos, maravilhosos, ou que tudo que seja falado com eles necessariamente tem que assinar embaixo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles apresentam argumentos, fatos, evidências, documentações para afirmar as suas ideias, coisa que o Cafasso não faz. O que ele faz é o seguinte, ele quer, na verdade, ele já tem um pensamento pré-concebido, e através desse pensamento pré-concebido, o que ele faz? Ele começa a querer adequar fontes ao pensamento pré-concebido dele. Né? Veja uma coisa, eu estou citando 2 autores que são ateus ou agnósticos. Agnosticismo é o quê? É simplesmente você se isentar de qualquer crença religiosa. Rodney Stark se declara agnóstico. Ou seja, ele não é um agnóstico com simpatias cristãs como o Cafasso faz. Isso aí é do Hugo Cafasso que trata tudo de forma subjetiva. Aqui eu estou apresentando bibliografias. E ele começou a me criticar porque eu não li essa bibliografia numa entrevista. E nem porque eu tinha que necessariamente nem porque eu tinha necessariamente que citar trechos da obra, sabendo que eu poderia falar de forma muito mais resumida num vídeo de apenas 2 horas. Só mesmo um cara muito idiota para falar tanta besteira. Inclusive, creio eu acho que eu citei o Alfred Whitehead. E aí ele começou a dizer que leu o Alfred Whitehead. Que papo furado, cara. Você não leu nada, cara. Você se contradiz toda hora. Quer dizer, num detalhezinho. Uma hora, o cristianismo não vale porra nenhuma, o cristianismo não produz ciência, o cristianismo é uma bosta, o cristianismo é isso, os teólogos medievais eram tudo teóricos, não queriam saber porra nenhuma de natureza, né? Eles tinham raiva dos sentidos, raiva do corpo, e agora, de uma hora para outra, você muda o discurso e diz que agora sim, São Gregório Magno e São Bento de Núrcia, eles não eram muito teóricos, eles eram práticos, né? É claro que eu citaria aqui uma porrada de teólogos medievais que eram cientistas. Mas como você, o único burro aqui, que você adora gritar que eu sou burro, o único burro aqui é você, porque eu digo o seguinte, eu digo que você é burro e provo que você é burro. Eu provo que você é burro porque ao contrário de você, eu me sinto responsável por embasar meus argumentos.
Sabe por que eu me sinto responsável, seu moleque, seu babaca, seu michezinho, cara de garoto de programa de que chupa uma pica grossa? Sabe por quê? Porque nós, quando fazemos divulgação do conhecimento, nós temos responsabilidade com as pessoas que nos ouvem. Eu não sou um palhaço como você que ganha debate no grito. Se você me provar que eu estou errado, eu vou reestudar minhas fontes e vou realmente dizer, realmente, eu estou errado. Mas você não comprova isso. Você comprova que é canalha, desonesto, mau caráter, falacioso, estelionatário intelectual. Você quer ganhar no grito e você não vai ganhar. E vou dizer uma coisa. Sabe por que eu não vou dar papo pra ti? Porque você quer fama às minhas custas. Não é que eu seja tão famoso assim. Mas você quer, né? Eu vou ganhar o conde. Sabe uma coisa? Eu vou me recusar a responder pra você. Porque eu não respondo pra moleque. Moleque tem que ser tratado com desaforo, como eu trato todos esses neo-ateus vagabundinhos e analfabetos como você. Né? Você é um moleque. E eu provo aqui. Provo que você não leu o Alfred Whitehead. Você pegou de forma desesperada no Google. Tá? Você pegou uma citação fora do contexto. Né? Você suprimiu trechos de forma desesperadora. De forma desesperada, você ficou maluco porque o White não corrobora com o que você fala. Né? E você falsifica os trechos do Whitehead. E mais, você não leu Vitória da Razão do Wardenstack, você não leu O Crescimento do Cristianismo, você não leu nada. Você não leu porra nenhuma. E eu duvido que aquelas citações que você fez sobre estudos de ciências árabes, de ciência árabe, ciência islâmica, você também não leu. Você pegou de forma desesperadora e agora está querendo bancar o doutorzinho, né, a granel, o doutorzinho virtual, o doutorzinho mágico do Google. Você acha que eu vou cair na sua trapaça, rapaz? Eu tô provando que você é trapaceiro, que você se contradiz. Meus amigos, basta fazer o seguinte, faz o seguinte. Pega o Alfred Whitehead, dá uma lida total do Alfred, dá uma lida nos primeiros 30 capítulos, primeiros 30 páginas do Whitehead e vai ver quem é que está com a razão. Eu não preciso enganar, não. Você que é um trouxa, você se contradiz, né? Quando eu falei da questão da cosmovisão cristã junto com formadora do pensamento moderno, o próprio Whitehead corrobora com essa ideia. Ou seja, o casamento da filosofia grega, ou seja, da concepção racional dos gregos, com o poder de Yahvé, ele fala assim mesmo, o poder de Yahvé, né, juntou o quê? Uma perspectiva da crença de uma ordem racional que pode ser compreendida e que não existe em culturas como a budista, como a hinduísta, etc. Né? Não existem. Ou pelo menos se existem alguma coisa, foram bastante marginais a ponto de não criarem realmente, dentro daquela consciência daquela população, realmente as sementeiras de um conhecimento científico. É isso que esse pessoal dos historiadores da ciência fala. E é basicamente isso. Agora vem dizer, não, os islâmicos deixaram de produzir ciência porque eles foram invadidos pelos mongóis. Olha, meu filho, para ter o governo, já que tu é burro, o Império Islâmico era do norte da Espanha até aquela região do Iraque, né? Os ataques dos mongóis foi praticamente só contra os iraquianos e contra os turcos, ou contra aquele pessoal da Palestina ali, e inclusive atacando o sul da Europa, o sudoeste da Europa, através do quê? Invadindo aqueles países como da Rússia, etc., Ucrânia, etc. Então para de falar besteira, porque o mundo islâmico é um mundo que tem praticamente o norte da África inteiro, entre outras coisas. Então você não pode afirmar, e grande parte dos cientistas que você afirma que são muçulmanos, lá, que são cientistas muçulmanos, eles são em grande parte no norte da África ou na Espanha. Então para de falar besteira. Até nisso você desconhece. Aí você vê, meus amigos, que o cara não tem conhecimento nem sobre a literatura que ele estuda. Né? E veja, se a mera destruição, a mera guerra, os meros conflitos fossem sinônimos de uma redução do pensamento científico, tá? A Europa, que teve guerras na Idade Média, no século XVII, vamos pegar o século XVII. No século XVII, nós temos a chamada Revolução Científica, propriamente dita, mas ao mesmo tempo, uma época de guerras assim assombrosas, de guerras de religião. No século XVII, houve uma guerra brutal no continente europeu, chamada Guerra dos 30 Anos, que matou metade da população alemã. Né? E nem por isso se deixou de existir um Leibniz. É claro que uma guerra prejudica o conhecimento, prejudica, claro, a produção de conhecimento, mas ela não é um fator primordial para que necessariamente se deixe de criar conhecimento. Isso não é um argumento. Se eu disser para vocês, um historiador belga,
historiador belga que escreveu um livro maravilhoso no século XX chamado Maomé e Carlos Magno, de Henri Pirenne, tá? Vocês sabem como ele produziu essa obra-prima? Vocês têm ideia de como ele produziu? Ele produziu num campo de prisioneiros em 1916, na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele estava num campo alemão, ele estava como prisioneiro, porque ele foi soldado, provavelmente ele serviu na Bélgica, né, contra os alemães, tá? E o que esse sujeito desocupado fez na vida? Foi dar aulas de história medieval para os prisioneiros, falando sobre Maomé e Carlos Magno. Ou seja, o cara tá matando o outro e pensando na filosofia medieval, na história medieval, entre outras coisas, né? Ou seja, tem muitas cenas assim, né? Eu me esqueci um cientista alemão, por exemplo, que o pessoal tava bombardeando, jogando bomba em cima dele e ele ficava lendo Platão, né? Desde quando a guerra é um fator totalmente impeditivo da salvação da cultura? Mesmo a Europa, mesmo o início da Europa medieval, que foi invasão de tribos bárbaras, de saques e tudo mais, os monges medievais, eles reconstituíam e tentavam salvar tudo que era do mundo antigo para que se preservasse na posteridade. Daí a existência dos chamados monges copistas, ou seja, que eles copiavam, eles tinham eles tinham lesão de esforço repetitivo de tanto copiar texto. Né? Copiavam texto, copiavam texto, copiavam texto, copiavam texto, e baseado nisso, eles preservaram uma boa parte do que nós conhecemos de cultura clássica principalmente latina, né? Embora tinha também alguns elementos da cultura grega. Claro que não de forma tão profunda como o Império Grego do Oriente, que era Bizâncio, né? E veja uma coisa, quer dizer, você vê que todos esses argumentos são falácias, são manipulações, e é engraçado, eu que sou acusado de ser um manipulador. Eu estou aqui transparente, tranquilo, sabendo que eu estou falando de forma clara, transparente, honesta, né? E reitero, a Europa medieval ela tem uma grande e sólida influência na cosmovisão científica moderna. Tanto tem, pode ser, claro que pode ser interpretado de maneira inconsciente, justamente porque eles não preveriam essa revolução científica, né? Mas, como o próprio Whitehead fala, como Rodenstock fala, ou seja, a confiança e a fé no ordenamento natural, é uma perspectiva que vai muito além dos gregos. É muito mais sofisticada que a dos gregos. É muito mais sofisticada. Ou seja, o cristianismo medieval pegou a filosofia grega e jogou nas alturas. Foi isso que eles fizeram. Eles fizeram algumas reformas, eles fizeram umas modificações, umas interpretações que foram muito além da filosofia grega. Muito além das deficiências da filosofia grega, né? O direito romano, por exemplo, o direito romano tal como conhecemos é o direito romano cristianizado. Vem das Institutas de Justiniano. Não é o direito romano antigo, o direito jurisprudencial, que era eivado de defeitos, né? E o que aconteceu? Os cristãos sistematizaram o sistema romano, sistema do direito romano, e detalhe, dessacralizaram o direito romano. Porque o direito romano era cheio de quê? De conceitos religiosos, né? Inclusive com cumprimentos que só poderiam acontecer se houvesse aqueles pensamentos, aquelas perspectivas religiosas. Quer dizer, quem dessacraliza o direito romano, quem dessacraliza a própria natureza e transforma a natureza como uma criatura a ser estudada e contemplada, porque é uma produção divina, é o cristianismo. Coisa que não existe no budismo, coisa que não existe no hinduísmo, ou se existe, ela nunca foi um fator determinante para a influência dessas religiões. Agora o Cafaço vai pegar o quê? Vai pegar sitezinho de Hare Krishna, vai pegar sitezinho do raio da puta que pariu, para dizer, eu vou refutar o Conde, eu tenho que ganhar do Conde porque eu tenho que provar que eu sou o machão da internet. Olha, Cafaço, a única coisa que eu acho que tu é macho é pra levar bata de pirocada na bunda, que eu acho que tu gosta de dar o cu. Isso aí realmente deve ser muito macho, porque eu não teria coragem de dar minha bunda, né? Não teria coragem, não tenho desejo e não tenho coragem. Mas você tá provando realmente ser um trapaceiro tão vulgar, tão baixo, tá? E ainda você continua enganando tanto as pessoas que estão escutando, que são os amigos cristãos, meus amigos cristãos, como seus próprios amigos ateus. Então faça o seguinte, fique na sua torcida organizada, continue enganando os seus fiéis acólitos aí que estão te aplaudindo, entendeu? Porque eu, sinceramente, não vou mais perder meu tempo com um moleque babaca, com bunda mole como você. Eu acho que já consegui devastar uma boa parte dos seus argumentos. Então, por que eu vou me nivelar para que você brinque de criancinha birrenta, quando na verdade a única coisa que você merece é ser mandado tomar no olho do seu cu?